Eu vi o título de um mês de um canal que eu costumo seguir, né? O Paulo Freire como o pai do Dilmês. Eu concordo absolutamente, principalmente nas frases que ele forçosamente tenta criar para tipo, dar um impacto assim, né? Para depois se lembrar dele como. Tipo aquelas frases, eu na época de trabalho assim, né? No chão de fábrica assim, eu criava e um dia lá tinha um soldador lá que muito me ajudou, né? A desenvolver, a aprender mesmo no processo de soldagem, né? E todo final de frase, assim, toda vez que a gente conversava, né, ele terminava falando, ou não, né? Ou não, né? Ou não. Aí eu peguei e fiquei repetindo isso daí, sabe? Ou não, ou não, ou não. Toda vez que eu encontrava alguém para conversar, sempre no finalzinho eu terminava, né? Ou não, né? E depois eu criei a partir disso o não, sim, porém não, sim, porém não. Ou não. Agora, vamos dizer, de tal forma que, tipo assim, como é que eu posso te dizer agora, o nosso querido finado, querido não, né, sai fora, bate na madeira aí, Isola, o nosso advogado aí, sem formação, né, eles gostam muito de malhar quem é da direita e falar que não tem formação e isso, e também o Nietzsche, se não me engano, também não tinha, né, o filólogo, o próprio Paulo Freire, advogado, e tantos outros aí que não tiveram, o Machado de Assis, que é o dono o patrono da Academia de Letras e tantos outros aí, é incrível que é sempre 2 pesos e 2 medidas, né, isso aí já é em si o lobby da esquerda, né? Considerando aí que Freire, então, ele passou pela advocacia e por ter passado pela advocacia teve contato direto e indiretamente com a filosofia, né? Deve ter estudado bastante nesse aspecto. Quanto a isso não há dúvidas, mas o que eu, só para não esquecer, toda vez que eu vou gravar eu penso em dizer isso e acabo esquecendo, é o seguinte: o problema maior dos esquerdistas, e aí no caso do Paulo Freire também posso incluir nesse pacote, a generalização. Generalização é um dos erros assim mais graves, e outra coisa também seria a polarização, né? Essa metodologia da luta de classes e tal, onde o sujeito tem que pensar de acordo com a classe que ele se encontra. Então, por exemplo, ele acha que uma mentalidade que prospera na vida, que cresce, que se emancipa, meu filho, é o contrário, justamente o contrário daquilo que ele imagina. Tudo que se cria, por exemplo, um arquiteto, por exemplo, antes de fazer uma casa, ele trabalha aquela casa na mente, né? Ele usa os seus conceitos de casa que ele aprende de forma técnica, primeiro na mente, para depois passar para o papel. E assim é em quase todas as áreas da vida, sabe? Primeiro se imagina, primeiro se convence e depois busca meios, vê se esses meios são viáveis e depois transforma a vida, ou pelo menos tenta, ou morre tentando, né? No caso do socialismo não, eles querem atuar pela covardia, o inverso, né? Então eu tenho que lutar para um tipo de poder subir e eu tenho que botar fé. Então, por exemplo, esses que na maioria são ou ateus ou cristãos assim, no estilo bola quadrada, né? No estilo impossível, né? Mas se dizem cristãos e tudo. Então assim, eles acreditam, eles colocam fé que aquelas pessoas que garantiram aquilo para eles através do método da ideologia que eles seguem, vai cumprir tudo aquilo e vai propor para ele, vai estabelecer para ele, vai dar para eles a condição de ter uma vida estagnada, planificada, né? São os terraplanistas do pensamento, né? E está tudo bem, e os anseios assim acabam, e isso pode ser aplicado para todos, ou seja, a neutralização total da possibilidade de individual, né, da capacidade individual, né, sabendo que digamos, o capital, né, o emprego é feito através, muitas das vezes, da oportunidade, né, do sujeito que observa o que carece, o que o meio carece, né, e busca vias para isso. Seja um exemplo simples disso seria sei lá, vender garrafa d'água no sinal, sabe?
Então, assim, uma coisa que depende mais de coragem, um pouco de investimento do que qualquer outra coisa. E aí, com relação a isso, não tem vitimismo nenhum, assim, sabe? Não tem como colocar a culpa no Estado, todo mundo só tem como colocar a culpa em duas coisas, é coragem e covardia. Ou você tem coragem ou tem a covardia. Isso é só um dos exemplos, assim. Mas voltando no que a gente tinha pensado, quando nós falamos de generalização, é justamente isso que eu acabei de dizer. Ele parte do princípio que todas as pessoas que são educadas, elas são alienadas, ou seja, elas veem a vida como ela é e não buscam meios para sair. E o Paulo Freire é sempre aquele anjo da guarda que vai desvelar ali aquele meio ali, né? É lógico que é sempre eles que tanto lutam contra o poder, né? Então, mas precisa de um poderoso, né? Ou seja, alguém formado que dá a luz, né? O parto dele, assim. É engraçado que, tendo o histórico dele, me parece que ele estudou em colégio particular, né? Colégio particular, ele em si não desempenhou nenhuma tarefa. Uma coisa é você viver e conviver, outra coisa é você mesmo pegar a enxada e ver como é a coisa. Uma coisa é você falar de fora e nunca ter um comércio, outra coisa é você ter dinheiro para acumular o dinheiro para ter o comércio. Mas como na conjuntura socialista e na possibilidade da ideologia socialista não existe essa possibilidade, porque garantindo-se a mais-valia, o sujeito então teria lucro. Esse lucro poderia novamente ser convertido em um bem, ou ele poderia ser gasto, né? Que é a concepção generalizante que os freirianos, essa turma tem, que todo lucro é gasto e não investido, né? Porque na mentalidade deles o investimento é doentio, o investimento corrompe o homem, o investimento que produz as mazelas. Então o Estado, dentro da lei lá, quem for seguir até o manifesto, não precisa ir mais longe não, vai perceber como que chama? Esse bloqueio, né? Que o Estado tem de impedir que as pessoas por si próprias tenham alto desempenho, sabe? Como se fosse um nivelamento por baixo, onde só uma cúpula rege, né? Atua como regente. Imagina uma orquestra assim, todo mundo igualzinho ali, cumprindo a função dos instrumentos ali, e o Paulo Freire tá lá em cima da cúpula. É legal falar das ordens quando você está em cima da cúpula, né? Mas quando você está embaixo fica complicado. Mas voltando na generalização, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele parte do princípio que todo mundo tem a vocação ou tem o anseio de ser comunista, assim, sabe? Nem que seja, digamos aí, vamos apelar aqui, né? Se bem que eu vou ter que chamar de humanista os apoiadores de genocídio, né? Se você pegar os históricos do socialismo em toda a história, assim, você vai ver tirania, que você vai ver tirania e genocídio, sabe? E eles se dizem humanistas ainda. É uma piada, né? E aí, para balancear alguma coisa, eles tentam colocar pecha, né? Esse bizarrismo, eles tentam jogar para o nosso lado, falando que nós compactuamos com o nazismo ou algo do tipo, só porque nós fazemos aí, digamos, um confrontamento aí, uma oposição, e o nazismo em certo momento foi opositor, mas não em todos os momentos. Vale lembrar historicamente aos professores de história aí, aos infodotados aí, covardes, canalhas aí, que negaram lá. Lembra lá do caso lá em que a Alemanha dividiu a Alemanha e a Rússia, queriam dividir não, né? Dividiram a Polônia pela metade, né? A Alemanha foi para um lado e a Rússia do outro, começaram a esmagar a Polônia, mas só que mal sabiam os soviéticos que a Alemanha depois invadiria a própria União Soviética, assim. Então esses canalhas, assim, eles negociam até com cão para exercer o imperialismo e vêm pagar ainda, atacando outros países, chamando de imperialistas, sabe? Isso aí é o nível desse tipo de professores, de informantes, de preceptores aí, e propagadores aí dessa doença que é desse aluamento aí, né? Fadismo, né? No termo de Portugal, no português de Portugal, para a cabeça dos jovens, né? Essa idolatria marxista aí que nunca para, nunca termina. É uma pena. Então, voltando lá, eles partem do princípio que todas as pessoas nascem na mesma condição, ou todas as pessoas... por isso que eles atuam na covardia, sabe? Porque eles não querem dar chance da pessoa, digamos, aprender
e ter a possibilidade de se contrapor aquilo assim, porque eles partem do princípio que todo mundo, porque assim, no fundo eles querem incutir o socialismo, né, que seria o que eles chamam de libertação, né? É tudo uma troca de palavras, né? Tipo aquele livro do George Orwell, né? Que eles usam vários neologismos assim para explicar as situações, um tipo de nova língua permanente que eles usam, né? Então assim, doutrinação é esclarecimento, guerra, paz é guerra, na guerra é paz, na verdade, guerra é paz, cativeiro é liberdade, ódio é amor, e por aí vai. Assim como a igreja errou nos primeiros anos, né? A gente não sabe até hoje, eu por ser cristão, eu ainda creio de uma forma positiva, mas eu abro a questão para quem quiser crer de forma diferente, se eles estavam de fato catequizando mesmo num pensamento positivo, mesmo que isso na prática tenha influenciado, até mesmo corrompido a cultura local, né? Eles pegaram essa tática assim, de pegar seres inocentes, né, que estão de fora, assim, incutir neles apenas um ideal, né? Uma parcialidade, né? Então, assim, a covardia está justamente nessa... Quando ele assume a parcialidade, então ele quer dizer, ele está vendendo, é como se fosse aquele negócio, né? Você tem um bolo lá assim, aí você coloca um preço no bolo, e a pessoa acredita, e a pessoa ela não vê o bolo por inteiro, né? Ela vê só a frente do bolo, assim, e acredita que ali tem um bolo inteiro, né? E aí você faz uma propaganda e você vende metade do bolo como se fosse um bolo inteiro, né? Aí a pessoa ali está sendo enganada, aí é metade do bolo só, mas ela só vê uma parte, ela vai te paga o bolo, a pessoa, o comunista, o socialista, o canalha, o professor canalha, ele embrulha o bolo, dá para a pessoa leva para casa. Quando ela chega em casa, principalmente nos dias de hoje que você tem internet para poder verificar se aquilo tá certo, você vai descobrir que o que veio só a metade do bolo, sabe, que o outro bolo não foi revelado por canalice mesmo, por pura intenção baixa mesmo, por aproveitamento, né? Eu lembro que eu me tornei socialista, eu deixei de ser socialista justamente por isso. Quando eu comecei a refletir a respeito do papel do Estado, né, eu fiquei pensando, né, fazendo exercícios mentais, né, mas se o Estado tomar o poder, ele controlar as empresas, ou pelo menos a maioria delas, ou pelo menos de forma indireta, assim, o que seria de mim, assim, se eles resolverem pagar pouco, assim, baixar o salário, assim, eu já sei que dentro do socialismo não existirá herança. Já sei que não haverá lucro, porque só através do lucro que é possível ter propriedade privada. Então, não existindo propriedade privada, logicamente, se voltar o filme, você vai encontrar que no meio do caminho tem o lucro, né? Como é que alguém vai ter uma propriedade privada? O Estado não vai dar, porque ele tem que dividir. Tem para todo mundo? E se tiver, e se eu quiser mais, eu tenho essa liberdade de querer ter mais? Não tem. É porque é anti-humano, é anti-humanista, né? Assim, o cara prega o ateísmo, mas ele quer pregar o amor ao humano, a idolatria, a idolatria ao homem, né? Ao superficial, ao passageiro, tudo que fugaz, mortal, momentâneo, tudo que não presta, assim. Então, quer dizer, o esforço você tem de uma vida toda para que nada, se não existe herança, não existe, digamos, substância, motivação de esforço, sabe? Além da possibilidade do salário baixo. Então é a mesma coisa de apostar seus créditos. Você nega o capital, mas aposta as fichas em um rei que você não sabe se será bom ou ruim. É a fé no vazio, né? Então, assim, é toda essa palhaçada aí que eles tentam passar através do engodo, sabe? E colocar a goela abaixo dos incautos aí. E o papel da direita é justamente esse, atrapalhar essa gente, né? Ser obstáculo, pedra no caminho mesmo. Se vamos conseguir isso, eu acredito que por um bom tempo sim, sabe? Mas não sempre. Agora, quando eles se voltarem para os militares e conseguirem conquistar porque eles já corromperam, eles já estão na PUC, eles já estão nas instituições de teologia, então eles já estão a um passo
da implantação, só que eles só não têm apoio militar. Digamos, se o Bolsonaro, um exemplo, né, eu não gosto de chamar, de falar, não, vamos lá, vamos usar nome de política, é muito foda, mas se o presidente atual, ele, por acaso, fosse socialista, a chance disso daí se multiplicaria muito, porque o cara tendo apoio do povo, tendo apoio militar e tendo uma herança familiar política, é o que precisa, assim, sabe? Eles não têm, para nossa felicidade, isso está a nosso favor, sabe? E não a favor deles. Então, essa é a única chance. Mas eu ia falar sobre alguns capítulos aqui, eu acho que até compensa esse vídeo ser para isso só e depois eu fazer uma análise aqui do próprio livro, voltar mais a análise até o deles. É isso aí, senão fica muito grande, é muito chato. Grande abraço aí a todos aí, forte abraço, olá pessoal.